Olá pessoal do oitavo ano, bem-vindo à nossa segunda aula no formato remoto. E essa aula de geografia de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre o processo migratório, tanto na África quanto na América. Então entender o que é que leva essas pessoas a fazerem esse processo de migração, ou interna, e aí a gente pensa em migração interna sendo aquela dentro do mesmo país, acho que eu já falei isso para vocês, ou as migrações internacionais, que são aquelas que levam as pessoas até mesmo à procura de outro país ou outros países para ir atrás de melhores condições de vida. Então é importante que nessa aula vocês tenham em posse o livro didático de vocês. Ele vai ser muito importante para a gente se aprofundar no conteúdo, tá bem? Então, quem não tiver com o livro, pegue o livro e acompanha. Então, o primeiro grande destaque que eu quero dar são as chamadas diásporas. As diásporas, que seriam essas migrações forçadas do povo africano. E a gente pensa principalmente como diáspora a ideia da escravidão. A ideia da escravidão ela é muito forte nesse contexto de diáspora, uma vez que os negros africanos eram tirados à força de seus lugares de origem, que tinha toda uma questão afetiva com o lugar, com a família, e eram transportados em condições subhumanas para regiões muito distantes, para servir de mão de obra escrava em vários países durante o período da colonização. Entretanto, se a gente for analisar esse processo, ele sofreu um mecanismo de sofisticação muito grande. A gente não pode alegar que as diásporas acabaram, mas a gente diz que esse contexto de diáspora africana, ele iniciou durante esse processo da corrida, da colonização, mas que ele hoje tem uma outra roupagem sofisticada para velar a ideia racista que ainda impera no nosso mundo, tá bem? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa imagem está lá na página 42. Eu sei que aqui do meu vocês não vão conseguir visualizar muito bem, mas vocês vão lá no livro de vocês, vocês vão perceber que essa imagem ela retrata os países com maior aumento no número de imigrantes no mundo. Então vocês vão observar que desses países, boa parte ficam no continente africano. A maioria desses países ficam no continente africano, deixando claro que esse processo de dispersão ou de migração do povo africano ainda é um processo muito comum nos nossos dias atuais, levando a crer que esses processos de racismo, esses processos de fome, esses processos que levam as pessoas a se dispersarem em busca de melhores condições de vida, ainda é um retrato muito típico do povo africano. E isso é uma questão que a gente precisa refletir com muita seriedade. Vamos para cá um pouquinho. Então, além disso, eu queria destacar para vocês que existe uma distinção muito clara nos processos migratórios que a gente precisa realizar. E essas distinções vocês vão encontrar lá na página 44 de vocês, aqui no quadro azul que vocês vão encontrar, que tem, por exemplo, refugiados, as categorias de dispersões, de imigrantes, deslocamentos internos, requerentes de asilo e asilados políticos. A princípio, eu vou falar para vocês sobre a categoria dos refugiados, que é uma categoria também muito comum que a gente tem discutido bastante no nosso século XXI. Então, refugiados são aqueles que fogem dos seus países de origem por alguma questão política ou social. Muitas vezes, esse deslocamento, esse processo migratório, ele acontece por conta de violência, por conta de miséria ou por conta de racismo. Então, ou a gente pode analisar em alguns casos o agrupamento de mais de uma dessas causas que podem levar o refúgio. Além disso, a gente observa os deslocamentos internos. Isso acontece quando alguém
sai num processo migratório em condições de refugiado, só que dentro do mesmo país. Então, digamos que estoure uma situação bastante local, como, por exemplo, um desastre natural em algum estado. E essa pessoa, essa família sai desse estado para um outro estado em busca de melhores condições de vida, de segurança. Então a gente diz que, nesse caso, nós temos um deslocamento interno. Além dos deslocamentos internos e da questão dos refugiados, a gente tem dois processos que giram em torno do asilamento político. E esses asilados políticos, eles são aqueles que por alguma razão tiveram perseguição, principalmente por parte do seu governo. E aqui no Brasil a gente teve vários processos muito parecidos. Se a gente for destacar, por exemplo, a gente vai ver o Paulo Freire como um asilado político durante alguns anos, e teve essa repercussão internacional, porque era um teórico muito importante, mas a gente pode observar ao longo da história vários asilados, eu só destaquei um. E esses requerentes de asilo são as pessoas que solicitaram, geralmente a Organização das Nações Unidas, o asilamento para outro país. Então eles se refugiam em outro país na tentativa de ter melhores condições de vida ou fugir da perseguição política que sofrem de seu governo. Então, se a gente observar esses processos migratórios, eles são bastante comuns na nossa história. Hoje, também, na nossa história do presente, eles retratam com fidelidade muitos casos de deslocamento populacional, tanto na África e, em menor proporção, aqui na América. Mas eu preciso destacar uma coisa com vocês. Aqui na América, a gente falou na aula passada uma questão de imigração, e eu preciso completar que aqui na América, esse processo de refúgio, saída, migração, é muito comum perante um fator que é o fator economia. Muitas pessoas saem do seu país em busca de melhores condições de trabalho e melhores salários. Então, isso é muito comum no nosso continente americano. Claro que o nosso retrato, ele é um retrato menos violento e de menos perseguição hoje, no século XXI, do que em outros países no continente africano, por exemplo. E eu gostaria de destacar, a gente falando sobre diáspora, que eu tenho uma indicação de filme para vocês, que vocês podem assistir em família, que é o 12 anos de escravidão. Vocês podem encontrar na internet. E é um filme que eu lanço como desafio. Entretanto, ele tem classificação indicativa. Então, só pode assistir aquele que tem 14 ou acima de 14 anos. Lembrem bem disso, ok? Mas é um filme que fala um pouco sobre essa questão da diáspora, fala um pouco sobre essa perseguição forçada ao negro escravo africano. No caso, no 12 anos de escravidão, nessa história, conta muito bem essa questão forçada, até mesmo de um personagem que era um negro livre. E eu vou deixar que o resto vocês descubram em família. Então é um filme que eu indico e lanço como desafio. Então vocês estão desafiados a assistir o filme e ver qual a conexão da história com o nosso conteúdo dessa semana, tá bem? E como atividade teórica, temos a página 46, então eu estou lançando a página 46 como atividade teórica, e a 53 e 54. Vocês vão encontrar no livro didático de vocês. E por hoje é só. A gente vai se encontrar nas próximas aulas para se aprofundar com outras temáticas da geografia. E eu quero que vocês se cuidem, prestem bastante atenção, lavem bem as mãos. Se for preciso sair, usem máscara, tá bem? Tchau para todo mundo, abraços.